Vamos retomar a partir da pergunta 61, tratando ainda sobre a aplicação da obra da redenção, sobre para quem é esta obra que Cristo realizou, quem são os beneficiados. E a partir dessa pergunta, o Catecismo trabalha também um pouco a respeito do que é a igreja. Então, como vai ficando claro que a aplicação da obra é exclusiva aos eleitos, né? Nós vamos ver aí, vamos tratar especificamente sobre os elementos da salvação, de que o chamado, a pregação geral é para todos os homens, né? Essa é a confusão muitas vezes que é feita em relação à distinção entre o convite, a pregação e a aplicação da obra da redenção, né? A salvação não é para todos, mas a pregação do Evangelho é para todos, né? A ordem de Cristo é que a todos seja pregado. Então, quando se fala da doutrina da predestinação, um dos questionamentos, sendo assim, se existe um número específico de pessoas que vão ser salvas, né? Então, para que pregar? Para que pregar o Evangelho para todo mundo? Então, a pregação do Evangelho, ela tem o objetivo de alcançar os eleitos, mas também de honrar e glorificar o nome do Senhor, proclamando a respeito dele e de suas verdades, de sua obra, né? Mesmo que o objetivo não seja só salvar, ou não salvar todos, né? Que não seja salvar a todos. Então, a pregação do Evangelho não está condicionado ao fato de que só alguns vão ser alcançados para ser salvos, mas de que Cristo nos deu essa ordem, é um dever da igreja, é uma maneira de glorificar o nome do Senhor, é um meio dos eleitos serem alcançados. Então, a pregação é para todos, o chamado do Evangelho é para todos, mas a salvação é para os eleitos. Daí a distinção que os reformados fazem entre o chamado geral do Evangelho e o chamado específico do Evangelho, que é a vocação eficaz. O chamado geral do Evangelho é a pregação, todos são chamados, mas o chamado ao coração para a redenção é o que eles chamam de vocação eficaz. É quando o Espírito Santo chama de maneira vocacional para dar o dom da fé aos eleitos. Esse chamado é irresistível, no coração do eleito, mas a pregação do Evangelho é para todos. Então, entrando já preparando para isso, o Catecismo vai nos apresentar mais um pouco sobre para quem a palavra se aplica e como a obra da redenção forma, beneficia, edifica a igreja, né? É a base da edificação, da construção, da formulação do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo, do que é a comunidade dos salvos, o que é o povo redimido, o que é a nova humanidade, que é a humanidade redimida, recriada em Cristo, chamada de igreja do Senhor. Então, a pergunta 61, os irmãos têm aí transcrito para o boletim. Na pergunta 61, ainda concluído esse aspecto de quem é que recebe a obra da redenção, aí ele diz assim: todo aquele que ouve o Evangelho e vive na igreja será salvo? Resposta: nem todo o que ouve o Evangelho e vive na igreja visível será salvo. Só serão salvos aqueles que são membros verdadeiros da igreja invisível. Como vocês percebem, eles já introduzem o tema de igreja, né? Falando sobre quem é alcançado pela obra da redenção, já entra no aspecto do que é igreja e dos dois principais elementos que são usados pelos reformadores para definir igreja, dois
duas características que são muito apresentadas. Há quem diga que o primeiro a falar sobre isso foi Lutero, que Lutero é quem primeiro deu essa fala a respeito desses dois aspectos, igreja visível e igreja invisível. Não são duas igrejas, não é o ensinamento de que existem duas igrejas. A igreja de Cristo é uma só. Porém, aqui são dois aspectos, né, dois elementos distintos da igreja. Ou seja, a igreja, quanto à sua realidade espiritual não observável, que é chamado de igreja invisível, é aquilo que não se pode ver, não se pode atestar pelo olhar humano, pela percepção humana, aquilo que é extremamente espiritual e de conhecimento pleno de Deus. Então, a igreja invisível é aquele aspecto da igreja que é exclusivo do conhecimento pleno de Deus. É a subjetividade da fé, o número absoluto dos eleitos, é a condição espiritual real e absoluta dos indivíduos, que nós não podemos saber de maneira plena. Por exemplo, o conhecimento pleno do coração é algo exclusivo de Deus. O número absoluto dos eleitos, quem é verdadeiro ou falso crente na igreja, esse é um conhecimento absoluto de Deus, né? Então, esse aspecto invisível esse aspecto que é chamado de invisível, aquilo que não se pode observar por nós, mas também é o que define a igreja em sua condição real e absoluta. Ou seja, a igreja invisível é a igreja em seu aspecto real e absoluto, ou seja, é composta apenas pelos verdadeiros eleitos, pelos salvos, pelos predestinados, a igreja real do Senhor. Porém, o aspecto visível da igreja é aquilo que a gente pode ver, a gente pode contemplar e conviver, ou seja, é a manifestação da fé, é o exercício da fé, é a comunhão dos crentes, que é a comunidade, a atividade espiritual e religiosa da comunidade cristã, o culto. Isso é o que se pode ver. Essa é a igreja visível, a igreja reunida para adorar, é a igreja que formada por pessoas que professaram a sua fé, que receberam o sinal da aliança, da nova aliança, do batismo, que estão arrolados em um rol de membros de uma igreja genuinamente evangélica, uma igreja que é construída, edificada sobre os fundamentos do Evangelho de Jesus Cristo, e que se manifesta através do exercício de sua fé e do seu testemunho para com os de fora. Então esse é o aspecto visível da igreja. No que se chama de igreja visível, ela comporta também não salvos, ou seja, porque na comunidade cristã existem pessoas salvas e não salvas, porque o que as define como membro da igreja, parte da igreja, é o que elas professam, é o que o homem pode observar, o que é visível, e nem sempre o que se vê é a realidade do coração. Então, profissões públicas mentirosas podem ser feitas, pessoas podem compor a igreja sem nunca ter sido salvas de fato e de verdade, mas compõem porque professaram, falaram, se comprometeram publicamente, são arrolados ao de membros. Então, esse é o aspecto visível da igreja. O que isso significa? Que a igreja invisível está contida, está dentro da igreja visível, da igreja que se pode ver. E a igreja visível é a manifestação, é o que se pode observar da igreja invisível. Porém, nem todos que compõem a igreja visível é de fato e de verdade membros da igreja invisível, da igreja real do Senhor. Nós vamos ver isso, é que eles estão introduzindo para nós. É que nem todos, primeiro aspecto que eles colocam, nem todos que têm a oportunidade de ouvir o Evangelho são salvos. Não é o fato de ser ouvinte do Evangelho, mesmo que costumeiro, mesmo que sempre, mesmo que sendo algo uma rotineira,
não significa necessariamente que o indivíduo é salvo. Ouvir o Evangelho não é o que define como salvador, como salvo, perdão, como pessoa salva. Porque o só ouvir o Evangelho, apesar de que ouvir o Evangelho é um privilégio que nem todos recebem. Nós vimos aqui o que acontece com as pessoas que não têm oportunidade de ouvir o Evangelho, como elas serão julgadas, como elas serão analisadas. Pode ser salvo sem ouvir o Evangelho? Não, não pode ser salvo sem ouvir o Evangelho. Mas só ouvir o Evangelho já é prova de que você é salvo? Não. Eles vão dizer não. Então, há um privilégio, de fato, se ouvir o Evangelho. Porém, este privilégio pode ser uma bênção ou uma maldição. A quem muito se dá, muito se mais cobrará. Ouvir o Evangelho torna o indivíduo um privilegiado, mas um privilegiado responsável com o privilégio que recebe, como tudo na vida, e o Evangelho muito mais. Deus cobrará de todos aqueles que receberam uma série de privilégios nesta vida e não a traduziram em amor a Deus e ao próximo, se tornando egoístas e idólatras. Deus os cobrará por não ter dado a glória devida a Ele, com os privilégios que Ele deu. Então, o Evangelho é muito mais. Ouvir o Evangelho é um privilégio, e este Evangelho ouvido não se traduzir em fé e obediência, passa de bênção para uma maldição, porque muito mais cobrado, muito mais punidos serão aqueles que ouviram o Evangelho e não obedeceram. Nós vimos aqui Pedro falando isso, que o Senhor virá como um fogo devorador sobre aqueles que desobedecem o Evangelho de Jesus Cristo. Então, ouvir, você está sentado ouvindo o Evangelho, é um privilégio, mas isso por si só não o define como um abençoado, como um salvo. Então vejam que é a primeira coisa que eles dizem quando introduz a questão da igreja visível, porque a igreja é a comunidade dos salvos, uma comunidade onde se prega o Evangelho, se ouve o Evangelho e se compromete em anunciar o Evangelho. Então vejamos, ouvir o Evangelho e viver na igreja visível faz dessas pessoas salvos? Não. Nem todo mundo que ouve o Evangelho e vive na igreja visível será salvo. Só serão salvos aqueles que são membros verdadeiros da igreja visível. Só aquele que a palavra chega e realiza a obra verdadeiramente no seu coração. Vamos ver alguns textos interessantes que falam sobre isso. Primeiro, em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 16 até o versículo 5 do capítulo 11, Paulo coloca a questão do ouvir. Nós já vimos aí semana passada, mas aqui nós vamos pontuar de uma maneira um pouco diferente. Paulo dizendo que ouvir o Evangelho é imprescindível, indispensável para a salvação, e ele vai questionar vai trazer o questionamento por que alguns ouviram e não foram salvos. Nem todos que ouvem são salvos, porque este ouvir não foi acompanhado com a ação do Espírito produzindo fé e obediência. Vejam aí, Romanos 10, 16 até o versículo 11 do versículo 5 do capítulo 11. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunta: porventura não ouviram? Sim, o certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías jamais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz:
Todo dia estendia a mão a um povo rebelde e contradizente. Porquanto, pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Esse texto é fantástico, Paulo explicando a situação dos judeus, de porque uma parte dos judeus, a maioria dos judeus, rejeitam Jesus Cristo, não estão ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. Aí Paulo vai dizer que isso é desde os tempos idos, desde outrora, que o povo de Deus, que os escolhidos de Deus, que havia um povo dentro do povo, ou seja, havia um Israel dentro de Israel. Paulo vai explicar isso. Ele vai dizer assim: Senhor, mas nem todos ouviram a pregação, como nem todos de fato ouviram o Evangelho no Antigo Testamento. É o que ele está dizendo. No Antigo Testamento havia o prenúncio do Evangelho através dos profetas, havia o proto-evangelho, havia a promessa do Redentor, e nem todos creram. Ele está dizendo: a voz do Evangelho, a voz da salvação foi proclamada entre os judeus, nem todos ouviram. Ele disse: mas é pelo Evangelho que vem a fé, mas nem todos que ouvem o Evangelho são alcançados por este Evangelho, produzindo nele fé para ser salvo. Então ele diz, e hoje eu faço a mesma pergunta, ele diz: quem ouviu a nossa pregação? Nem todos também ouviram a nossa pregação, estão ouvindo hoje. Ele está falando fazendo o mesmo questionamento. Outrora também rejeitaram os teus profetas, nem todos os judeus ouviram a mensagem de Cristo pelos profetas. Paulo diz: agora também. Aí ele faz a seguinte indagação: sendo assim, então, Deus falhou no seu propósito de salvar a sua igreja? Aqui, meus irmãos, que é um divisor, se você entender, um divisor de águas na sua mente em relação ao plano da salvação, em relação ao princípio eletivo de Deus. Paulo está dizendo assim: se Deus escolheu esse povo para salvar, é o povo primário da escolha de Deus para salvar, mandou o Evangelho, a mensagem da salvação, falando a respeito do Salvador, o único meio exclusivo de Deus de salvar, mas nem todos creram nessa palavra, então Deus falhou em salvar seu povo. Paulo diz então: não, porque Deus não falhou em salvar seu povo quando uma parte de Israel é incrédula, quando uma parte de Israel não acredita na salvação, como uma parte da igreja visível do Senhor, que é Israel, rejeitava o Evangelho e morreu rejeitando o Evangelho e rejeitou Cristo. Aí Paulo diz assim: não, porque o povo real de Deus não são todos os israelitas, mas os eleitos dentro dos israelitas. Há uma eleição dentro dos eleitos. É um povo escolhido, separado, mas a eleição da salvação, a predestinação da salvação não é para todos. Então ele está dizendo: não, o povo de Deus, Deus não falhou seu plano de salvar seu povo, porque a igreja invisível dentro de Israel foi salva. Aí ele dá o exemplo dos seus dias. Ele diz assim: igual modo hoje, eu não sou israelita, os primeiros cristãos não são israelitas, os apóstolos não são quase que exclusivamente todos israelitas, então como é que pode Deus ter falhado no propósito de salvar o seu povo? Ele diz: não, os que creem hoje é o remanescente fiel, ou seja, são aqueles que Deus escolheu para serem salvos, para ouvir o Evangelho e obedecer o Evangelho. Estes obedecem o princípio eletivo de Deus, a graça de Deus alcançando eles. Então ele diz assim: é o princípio da eleição. Estes são preservados pela graça de Deus, pelo princípio da eleição.
O que Paulo está dizendo nas palavras é: os predestinados para serem salvos em Israel foram salvos. Os preteridos, os que não foram predestinados para serem salvos, ficaram na condenação. Então ele diz assim: eles ouviram, eles foram ouvintes contínuos do Evangelho, mas nem todos foram salvos. Então havia em Israel, dentro de Israel, havia uma igreja, dentro da igreja havia igreja visível e invisível. Havia um povo visível e um povo invisível. Foi o que o diácono Gustavo perguntou. O povo de Israel entendia a mensagem messiânica em todos aqueles elementos obscuros do Antigo Testamento. Aí a resposta: havia um povo dentro do povo, havia um aspecto de compreensão sobrenatural distinguível. Nem todos tinham essa fé, nem todos compreendiam o aspecto redentivo, mas os eleitos sim, os predestinados sim. Então Paulo diz: o remanescente fiel é sobre o princípio gracioso eletivo de Deus. Há um remanescente, os eleitos estão aqui preservados. Então nem todos que ouvem o Evangelho e pertencem à igreja visível são salvos. Israel é um exemplo disso. Em todos que ouviram o Evangelho em Israel, a lei em Israel, a pregação em Israel, foram salvos. Mas ouviram diuturnamente a lei de Deus, a mensagem do Senhor. Paulo diz: os judeus foram os primeiros alcançados pelo Evangelho da graça da nova aliança, mas nem todos foram salvos. E foi o palco, o público-alvo primário de Cristo. Foi o palco onde Cristo pregou 3 anos, onde João Batista pregou alguns anos significativos a respeito do Messias. Jesus pregou exclusivamente aos judeus. Os apóstolos pregaram, quase todos eles, quase que exclusivamente aos judeus, com exceção de Pedro e de Paulo, pois Pedro teve um relativo ministério entre os gentios, e Paulo quase que exclusivamente entre os gentios. Mas veja, é o público primário, o alvo. Ouviu muito disso Paulo, e ouviu muito. Mas o simples ouvir não fizeram deles pessoas salvas. Às vezes a gente tem essa sensação, a gente não pode ser enganado por essa sensação de que o privilégio por si só faz de você um abençoado. O privilégio só faz de você um abençoado dependendo de como você responde ao privilégio, se relaciona com o privilégio, o que o privilégio traduz em sua vida, o que ele transforma em sua vida, o que ele faz de você. Então veja, o texto diz que nem todos que ouviram em Israel foram salvos, nem todos que compunham a igreja primária do Senhor, a igreja, o berço da igreja, que é a igreja judaica, não foram salvos. Aí em 2 Timóteo, alguém abre para me ajudar aí, 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 9, e Tiago 1, 19 a 25. Em 2 Timóteo, Paulo vai dizer que nem todos que ouvem o Evangelho aprendem do Evangelho e praticam o Evangelho. Tiago também fala de ouvintes negligentes, e aí não é só a negligência em como se ouve, mas um ouvir improdutivo, infrutífero, um ouvir estéril, né? Um ouvir que não produz fé, que não produz vida, que não produz santidade. Vejam aí, 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 9, tem a chover. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-se, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas
e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. É até o 11? Até o 9. Até o 9. Esse texto é fantástico, interessante. Primeiro porque há um equívoco de se usar esse texto para se falar da degradação do mundo no fim dos tempos. Paulo não está falando da degradação moral do mundo no fim dos tempos. Paulo está falando de uma apostasia dentro da igreja naqueles dias. É o que Timóteo já enfrentaria de degradação e de perversão oriundo da apostasia dentro da igreja. Ele está falando do contexto da igreja, de pessoas resistindo à palavra de Deus dentro da igreja. Ele não está falando do mundo, não. Ele está falando de heréticos, ele está falando de apóstatas, ele está falando de deturpadores da palavra de Deus dentro da igreja, de resistidores da palavra de Deus dentro da igreja. Paulo está falando para resistir a estes que dentro da igreja está deturpando, desvirtuando, passando de casa em casa para desvirtuar as pessoas com ensinamentos liberais, abertos, promíscuos, de interpretação aberta e promíscua da palavra de Deus, do Evangelho. Ele está falando de resistência a pessoas dentro da igreja, resistindo à palavra do Senhor. Paulo não está falando de Timóteo lutando com os ímpios, não. Paulo está falando de Timóteo lutando com os falsos crentes dentro da igreja, de pessoas resistindo à pregação do genuíno evangelho, da doutrina apostólica no seio da igreja, e que Paulo tivesse cuidado com estes, porque eles disfarçavam sua impiedade com a capa de piedade, com a aparência de piedade, com a capa farisaica de piedade. Paulo está alertando a respeito disso. E aí ele fala uma coisa interessante, que quem são os captados por esses heréticos e apóstatas? Aí ele fala de mulherzinhas, ele pega um grupo de pessoas que estão na igreja, que ouvem sempre, aprendem sempre, estão sempre o tempo todo, mas nunca obedecem, nunca são transformados, que o tempo todo ouvem, mas não foram transformados por essa verdade, não se submeteram a ela, não foram convertidos por essa verdade, que aprendem sempre, mas nunca chegam à verdade libertadora, transformadora. Esse conhecimento não se torna uma verdade transformadora, libertadora e santificadora da vida. Aprende sempre, que está o tempo todo ouvindo a mesma palavra, mas não dá sinais de transformação de vidas. Então aí é uma resposta para uma indagação que a gente faz: pastor, por que tantas pessoas nessas igrejas heréticas, por que elas são tão cheias? Quantas pessoas enganadas? Eu acredito que podem ter pessoas enganadas, mas a maioria dessas pessoas são como as descritas por Paulo, pessoas que na realidade são movidas. Aí é aquilo que os mais velhos gostam de dizer, é juntando a fome com a vontade de comer, é a demanda e a oferta. Ou seja, essas igrejas enchem dessas pessoas porque esses pregadores falam o que elas querem ouvir. Paulo vai dizer isso para Timóteo: coçam seus ouvidos pregando o que massageia seu ego carnal humano, atende suas expectativas carnais de igreja, falam o que elas querem ouvir, atende seus caprichos,
Eu estava conversando com uma pessoa, com uma senhora, aí ela falando assim: eu estou pedindo a Deus, eu estou sem igreja agora, estou pedindo a Deus orientação, em que igreja eu devo estar. Aí ela falou assim: eu estou pedindo a Deus que me ajude a entender, que me ajude a achar uma igreja que eu me sinta bem. Aí eu digo: não faço não, faço não, que você vai achar, só que quando você achar, você vai se perder, porque você está procurando algo que agrade a você. Igreja não é para agradar pecadores, igreja é para a glória de Deus, é para transformar pecadores, adequando-os à vontade de Deus. Não é para atender às expectativas humanas, mas a expectativa de Deus sobre o que os homens devem ser em Cristo. Não é para eu me sentir bem, é para eu ser transformado e tratado para fazer o que agrada a Deus. É para Deus se agradar de mim e não o contrário. Sim. Observando esse texto que foi lido agora, se for uma leitura linear, vamos dizer assim, do texto, a gente pode pegar já do versículo do capítulo 2, já pela metade você já vê aqui, né? Já falando a questão das falsas doutrinas e dos falsos crentes, né? Já ligando para o capítulo 3, né? Faz essa ligação já direta com isso que o Fábio falou aí, né? Fala sobre os falsos. Ele está falando do seio da igreja, do contexto da igreja sendo atacado pelos falsos mestres, pelos falsos apóstolos, pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, pelos deturpadores do Evangelho, que tentam enganar, mantendo uma aparência de piedade, mas suas intenções são carnais, seus ensinamentos são demoníacos, são humanos, são pervertidos, né? Destroem totalmente a compreensão correta do Evangelho, distorcem o Evangelho totalmente. Então, o contexto aí é Paulo alertando Timóteo para lidar com as heresias, com as apostasias no seio da igreja, com os que ouvem sempre, com os que estão ouvindo o Evangelho, mas não foram transformados pelo Evangelho. Estão dentro da igreja, ouvindo, mas aquela palavra não os transformou, não os alcançou como verdade transformadora de Deus. Então, e Tiago também fala um pouco sobre isso. Tiago capítulo 1, versículo 19 a 25, quem achou aí? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade e malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho do seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vale-se e logo esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso perseverar, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor de obra, este tal será bem aventurado no seu feito. Então Tiago está condenando a hipocrisia dos que professam a fé, mas desvinculada de uma evidência de verdadeira fé no proceder, no agir. Então Tiago diz, são como os que ouvem, mas não praticam, a palavra não produziu fé e obediência. E estes são como os que contemplam o seu rosto no espelho,
veem os seus erros, veem o que está desalinhado e não corrigem, não fazem nada com aquilo que está sendo despertado. Então Tiago diz que aqueles que ouvem e não praticam são falsos. Então, ouvir só o Evangelho não salva, apesar de que a salvação vem pelo ouvir do Evangelho, mas nem todo ouvinte do Evangelho é salvo, nem todo membro da igreja visível é salvo. É isso que agora o catecismo vai aprofundar nas duas próximas perguntas. Então, se nem todos que ouvem o Evangelho são salvos, nem todos que compõem a igreja visível são verdadeiramente salvos, o que é a igreja visível e quais são os seus privilégios? Então, vejamos. Pergunta 62. O que é a igreja visível? Vejam aí. O que é a igreja visível? Resposta: a igreja visível constitui-se da sociedade de todos quantos, em todas as eras e lugares do mundo, professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos. Claro, essa é uma definição dos teólogos de Westminster de uma forma muito mais presbiteriana, né? Aqui acho que o espírito presbiteriano predomina um pouco mais, apesar deles não entrarem muito no aspecto eclesiológico, pela presença de várias denominações distintas, né? Os aspectos eclesiológicos serem divergentes, mas saudavelmente divergentes, e aspectos secundários da doutrina, eles entendiam isso. Então, mas aqui a gente percebe um pouco a predominância da visão mais presbiteriana dos teólogos de Westminster, porque há uma ênfase ao fato que a igreja visível é composta pelos que professam a verdadeira religião, que professam a fé bíblica, e tanto adultos como crianças, né? Isso implica aqui a visão que eles vão ter sobre o pé do batismo, apesar de que nem todos ali vão concordar com o batismo infantil. Mas vejam só, então o ponto é: o que é a igreja visível? É a constituição, é o número de todos que constituem as sociedades, os grupos da igreja, o que forma a igreja em sua comunidade local, aquilo que se pode observar da igreja em seu ajuntamento por meio da profissão pública de fé, né? Todos que professam a fé em Cristo são considerados membros da igreja de Cristo. É por isso que ela não é 100% pura, ela não é plena, no sentido de que todos são salvos, porque nem todos que professam a fé são verdadeiramente salvos. Mas vamos lá. Aí vejam, o texto vai mostrar que a igreja é constituída de todos quantos professam, em toda parte do mundo, professa a fé em Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1, em Atos a ideia, o conceito de igreja vai se formulando com as comunidades que vão se formando a partir de Jerusalém, né? A primeira igreja cristã é a igreja de Jerusalém, e ela vai ser o paradigma, vai ser o modelo para a formação das igrejas cristãs no mundo gentílico, né? Na Palestina de um modo geral e no mundo gentílico, como nós estamos vendo isso na exposição de Atos. E aí o texto vai mostrar que mesmo quando a Bíblia se refere, se dirige de maneira agressiva, de maneira disciplinar, de maneira dura aos crentes, em todas as cartas do Novo Testamento, elas sempre são tratadas como igreja. Por que são tratadas como igreja? Porque primeiro, partindo desse pressuposto que ali há um ajuntamento de
professos, de indivíduos que professaram a sua fé em Cristo, e que esse conhecimento pleno de quem é e quem não é exclusivo de Deus. Mesmo, por exemplo, a igreja, uma das igrejas mais problemáticas dos primeiros séculos da era cristã, que é a igreja de Corinto, tá? Que é um outro aspecto interessante, que é o aspecto de denominação, o aspecto denominacional, né? Que alguns acham que isso é a evidência de que a igreja se deteriorou, de que denominações é uma evidência da fragmentação e a igreja se diluiu, perdeu sua identidade. Não acredito nisso. Acredito que há um extremo no denominacionalismo, deve ser combatido o extremo denominacionalista, ou seja, quando a gente pega uma denominação como presbiteriana, por exemplo, e dizer que ela é a única igreja verdadeira de Cristo, é a única representante de Cristo no mundo, isso é um exagero denominacionalista que não evidencia a realidade, né? A igreja de Cristo não está resumida a uma denominação, ok? Apesar de que a igreja do Senhor era exclusivamente Israel no Antigo Testamento. Mas na universalização da graça, a igreja do Senhor está espalhada pelo mundo, onde dois ou três, ou tiver dois ou três reunidos formando um grupo, a igreja de Cristo está ali. Visível que não tem um nome, é a igreja de Cristo ali. O denominacionalismo tem seu valor e tem a sua importância de identificação doutrinária. Sim, tem valor. Mas o exagero denominacional, como só a igreja presbiteriana é a denominação verdadeira, e se excluir e se separar totalmente dos demais, não ter qualquer tipo de relação com as demais denominações, isso é um exagero denominacional perigoso e contrário àquilo que a palavra de Deus vai mostrar, que há uma unidade, mas há uma diversidade na igreja visível. A igreja passa a ser um conjunto de comunidades espalhadas pelo mundo. Isso é parte do seu nascedouro. A igreja mãe é tanto que eu acho que há uma intenção divina de descentralização da igreja, que essa ideia resgatada pelo catolicismo romano de igreja mãe, de catedral, né? de a mãe de todos, de da onde vem o centro de tudo, né? Que é Roma. Isso é desfeito pelo cristianismo, porque a mãe do cristianismo, que é a igreja de Jerusalém, ela é praticamente desfeita, porque nós vamos ver na próxima exposição de Atos, hoje à noite, como a descentralização do cristianismo em relação a Jerusalém acontece quando o apóstolo Paulo começa as suas viagens missionárias, né? Usando já uma cidade gentílica, deixando de ter Jerusalém como referência maior, apesar dos apóstolos ainda estarem, a partir do ano 70, a igreja de Jerusalém praticamente não existe mais, porque há uma perseguição final ali, há uma destruição do templo de Jerusalém, os crentes são totalmente espalhados pelo mundo. Então a igreja vai perdendo a sua força. Então, essa ideia de uma igreja mãe, a igreja mãe do cristianismo é a igreja que iniciou em Jerusalém. Mas cada igreja, cada comunidade cristã está unida a toda a comunidade cristã verdadeira, a igreja invisível do Senhor, e como igreja com sua característica ali, particular, se estiver firmada no fundamento da palavra do Senhor, é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Então é isso que nós vamos ver. Então, há um exagero nesse aspecto denominacional, mas também há um desprezo da relevância do denominacionalismo. Por quê? Quando a igreja surgiu, ela não tinha nome denominacional, mas era descrita com base na natureza de sua fé. Então, por exemplo, os primeiros cristãos eram chamados de discípulos de Jesus, de seguidores da religião do caminho. Jesus falou que ele era o caminho.
depois eles vão ser chamados de cristãos. Eles vão ser chamados de cristãos. Então, isso vai identificar. Então, digamos que no início era chamada a Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor, a Igreja de Cristo. Era a sua identidade. Mas, apesar disso, apesar da unidade espiritual da igreja, cada igreja tinha a sua característica regional. Aí vem o primeiro aspecto, o regionalismo da igreja cristã. E isso era importante para identificar o nível espiritual da igreja local, que distinguia das demais localidades. Por exemplo, quando alguém vem falar comigo sobre esse negócio de denominação, como tudo é igual, eu disse, não é igual não, calma. Em um aspecto, se for igreja de Cristo, se for no aspecto espiritual, no aspecto geral da unidade do Espírito, é tudo igreja de Cristo. As igrejas verdadeiras, as genuinamente evangélicas, as igrejas firmadas no Evangelho de Cristo. Mas, no aspecto de igreja visível, no aspecto de vida, de prática, não é igual não. Como nem todos os crentes não são iguais no nível de sua maturidade cristã, da prática de sua fé, são diferentes. Então, aí quando a pessoa diz assim, então esse negócio de denominação A é melhor do que a outra, é verdade. E a igreja presbiteriana, os reformadores tinham um conceito sobre o seguinte: a igreja presbiteriana é doido. Existem igrejas mais puras e menos puras espiritualmente falando, doutrinariamente falando. Isso não é exagero, não é invenção presbiteriana, não é espírito de megalomania da igreja presbiteriana. A Bíblia mostra isso. Quando você lê as cartas gerais, você prefere ser identificado com a igreja de Tessalônica ou com a igreja de Corinto? Eu ainda vou mais. Você queria ser identificado com a igreja de Laodiceia ou a igreja de Filadélfia? Não, denominação não importa não, pastor, então é tudo igual. Então pronto, você quer ser crente de Laodiceia? Você quer ouvir como crente de Laodiceia, o que a igreja de Laodiceia ouviu? Você quer ouvir de Cristo? Agora eu vou mais profundo. Mas Jesus não disse que ele não era a igreja do Senhor. Jesus não disse que eles não eram a igreja. É tanto que ele disse: eu estou batendo na porta, eu estou diante de vocês, eu estou, e eu chamo, eu repreendo tantos quanto amo. Ele está falando da igreja, que está chamando ao arrependimento. Então, por quê? Porque o evangelho que chegou ali foi o evangelho de Cristo. Foi realmente o evangelho de Cristo que formou aquela igreja, e que agora estava perdendo sua identidade cristã. Então, assim, essa ideia de que a denominação não conta, então não tem importância de chamar de crente de Laodiceia. Eu não quero ser chamado de crente de Laodiceia. E a igreja de Corinto, veja aí, a igreja de Corinto é bem problemática. É a cara do pentecostalismo moderno. Agora veja o que é que Jesus diz à igreja de Corinto. Veja o que é que Paulo diz sobre a igreja de Corinto, até que se prova o contrário, até que se teste e evidencie o contrário. 1 Coríntios 1, de 1 a 3, alguém abre ele, por favor. Olha que comparativo interessante entre a igreja de Corinto e a igreja de Tessalônica. Alguém abre a 1 Tessalonicenses capítulo 1, de 1 a 10. Veja como, apesar, nós não vamos ler a crítica à igreja de Corinto, porque é só ler a carta de Corinto toda. Você vai ver a crítica toda que Paulo faz à igreja de Corinto. Mas eu quero a introdução das duas cartas, que é bem interessante. 1 Coríntios 1, de 1 a 3, quem achou ele? Senhor
Olha, interessante. Paulo vai dizer que ele está escrevendo uma carta da parte de Deus para a comunidade cristã em Corinto e chama essa comunidade de Igreja de Cristo, dos santos. Mas estaria Paulo equivocado no que ele está fazendo? Não. O que eles dizem, se é como eles se apresentam. O Evangelho chegou lá e formou essa comunidade cristã, e Paulo não está testando o tempo todo. Só que quando você vai ler a carta, e ler principalmente a segunda carta, aí você vai ver que Paulo está dizendo assim: a maneira como vocês vão responder a esta carta, a esta exortação, a palavra do Senhor dirá se vocês são de verdade dele ou não. Aí vai separar os bodes das ovelhas. É tanto que pode assim, notar aí o comportamento, de como as pessoas vão se comportar, vão reagir às minhas palavras. Então, o indivíduo professou a fé, até que se prova o contrário, ele é membro da Igreja de Cristo. Então, é isso que Paulo está tratando, chamando aquela comunidade de Igreja de Cristo, certo? E exortando ela por uma série de desvios, de erros, de heresias no seu seio. E ele aguarda que a reação prove se há verdadeiros salvos lá, se isso que ele falou aqui se confirma na prática, no teste divino da pregação. Aí vejam em 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. Quem achou dele? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Bem interessante, aqui Paulo já tem informações mais apuradas da vida comunitária dessa igreja e de como ela testemunha da fé de tal maneira que evidencia ser uma igreja verdadeira. A igreja de Corinto, Paulo tem um conhecimento maior da igreja, por isso que
ele fala com uma certa... Aqui ele diz, eu recebi informações de vocês, de que vocês evidenciam que é um povo eleito, que é uma igreja verdadeira do Senhor, uma igreja que recebe uma série de elogios por Paulo, mostrando que é uma igreja que o Evangelho produziu convertidos de verdade, testemunhando a fé, vivendo a fé, praticando a fé, tendo uma evidência de transformação de vida, abandonando a idolatria, dando bom testemunho, pregando o Evangelho, tendo esperança de Cristo, esperando a vida eterna. Coisa fantástica. A igreja de Tessalônica é um exemplo de igreja. Agora, a igreja de Corinto também é igreja. Esse é o ponto. Nessa igreja de Tessalônica. Aí você pega as cartas de Cristo às igrejas da Ásia em Apocalipse. É Cristo dizendo que Ele é o Senhor da igreja, está no meio da igreja, está exortando a igreja. Então, denominacionalismo não é muito diferente de regionalismo da igreja cristã dos primeiros séculos, não. Que depois, a partir do ano 313, 300 e alguma coisa com Constantino, infeliz, famigerado, que tenta criar uma falsa unidade de igreja visível, né? Colocando Roma como o centro, o epicentro dessa igreja. E aí vem a demagogia católica romana, porque eles dizem que nós protestantes foi que faccionamos, que dividimos a igreja. Isso não é verdade. Primeiro, a igreja já nasceu para produzir comunidades, para se reproduzir em comunidades ao longo do mundo, ao redor do mundo. Segundo, a tentativa de unir a igreja em torno de uma mesma identidade, de um mesmo poder, de um mesmo governo católico romano, foi uma catástrofe. Segundo, não foram os protestantes que dividiram a igreja católica romana. Isso é uma mentira. Porque historicamente a igreja se divide antes da reforma protestante, e até hoje é dividida entre a igreja oriental e ocidental. Fora as companhias, as jesuítas. Sem falar das companhias que eram a igreja dentro da igreja. As companhias, exatamente, só lembrando das companhias. É interessante que os próprios templários, que foi uma segmentação forte dentro, que era para ajudar os cruzados, os peregrinos, né, que iam para Jerusalém, eles eram uma facção dentro da igreja, e ninguém podia, eles só se reportavam especificamente ao Papa. Tá? Então houve muitas guerras internas envolvendo os templários, porque eles não se subjugavam, não se submetiam a todas as ordenanças, a todos os segmentos da igreja católica, não. A ponto de depois terem sido dissolvidos por achar que eles não serviam mais e estavam criando um problema para Roma. Mas de fato as companhias, bem interessantes, cada companhia tem uma identidade, tem uma teologia própria, tem uma interpretação, tem um dogma próprio, as companhias. Mas em termos de divisão mesmo, a igreja católica tem oficialmente, há mais de 1000 anos, dois grupos distintos. Inclusive a igreja do Oriente tem um Papa próprio. Vocês sabem disso. Não existe só uma igreja católica. Existe a igreja católica romana e a igreja do Oriente. Então, inclusive, há uns anos atrás houve um encontro dos dois representantes da igreja. Esse cisma foi antes da reforma protestante, bem antes da reforma protestante. E aí vem a demagogia de que ela é uma igreja unida em termos de igreja visível. Mentira, existem facções, não só em termos de companhias, mas em termos também de linha teológica. Hoje, oficialmente, a igreja católica agrega dentro dela uma série de segmentos e de linhas teológicas. Você tem os liberais tolerados dentro da igreja católica, você tem os progressistas tolerados dentro da igreja católica, defensores da teologia da libertação,
Você tem os carismáticos tolerados dentro da Igreja Católica porque são mais carismáticos do que os ortodoxos, do que os tradicionais. Por isso são tolerados porque captam mais a juventude, porque fizeram um contraponto no crescimento avassalador da igreja cristã evangélica, principalmente da linha mais pentecostal, e um contraponto, uma resistência ao crescimento evangélico foi tolerar os carismáticos dentro da igreja, mas eles não suportam o carismatismo. Os ortodoxos mais tradicionais não suportam o carismatismo dentro da igreja católica. Inclusive, quando você pega as televisões, você pega as transmissões, cada uma tem uma identidade e parece que é uma outra igreja. Você pega mais ortodoxa, você pega a que defende a igreja católica mais na sua ortodoxia, distinguindo totalmente daqueles mais abertos, aqueles que pregam como Marcelo Rossi, como esses outros aí que são mais carismáticos, os showmans, os padres showmans aí, que chamam o povo. Então eles toleram, mas não é o segmento oficial da igreja católica. Inclusive, um dia desse o padre Fábio de Melo foi combater a visão católica sobre Maria, quase foi linchado. Estou falando que está no YouTube ele falando sobre isso, né? Que a igreja católica se equivoca na posição que dá a Maria, que Maria não tem papel de redentora da igreja. Ele foi falar essa verdade evangélica, essa verdade bíblica, quase foi linchado na igreja, mas foi tolerado porque é carismático, literalmente carismático, tem carisma como pessoa e capta, chama a atenção. A igreja católica é cheia de facções, de divisões. E aqui na Bahia, então, sem falar na Bahia, que é um catolicismo próprio, só daqui, não tem mais lugar nenhum no mundo. Misturou banda e aquela confusão toda. Que é exatamente o sincretismo religioso praticado junto com o catolicismo aqui, que não tem lugar nenhum no mundo, é só aqui. Onde quem lava as escadarias do Senhor do Bonfim são as baianas do Candomblé. Quem prepara a festa do Senhor do Bonfim são os adeptos do Candomblé. É tanto que quando colocaram aquelas imagens dos orixás no dique do Tororó, não sei se está lá hoje, é o que eu vou dizer. Não, os orixás estão. Mas quando colocou os orixás, e eu estou falando porque eu gostava de passear por ali, eu deixava os demônios lá e curtia a paisagem. Porque o demônio também não faz nada, porque o demônio não faz nada, aqueles ali pregados lá não faz nada. Mas, quando foi feito, não sei se vocês visitaram na época que eu visitei, tinha placas. Nas placas, ensinava sobre o sincretismo, sobre como aquilo ali representava o sincretismo religioso na Bahia. Então o que tinha lá? Tinha o correspondente do santo católico, o nome do santo católico e seu correspondente no Candomblé. Todos, o nome do santo católico e seu correspondente no Candomblé. Aí eu acho que tiraram porque ficou muito escandaloso. Acho que a ala mais conservadora da igreja católica não gostou muito, porque aí ficou escancarado o sincretismo, porque quando se celebrava esses santos no catolicismo, os adeptos do Candomblé se uniam a eles celebrando o orixá deles. Então que onde você vê, eles dizem assim, não, isso aqui é a mesma coisa que tal, eles dizem assim, nós estamos celebrando fulano, que é a mesma coisa, é porque o nome dele no catolicismo é esse, no Candomblé é esse aqui, celebrando a mesma coisa. Então, é uma falácia católica de que ela sempre foi unida e a reforma protestante dividiu a igreja. A reforma protestante salvou a igreja, tirou a igreja que existia dessa depravação, dessa perversão, dessa idolatria e deu fôlego novo a ela, fazendo com que ela voltasse a beber das fontes límpidas do Evangelho. Foi isso que a reforma protestante fez. Vamos falar também que antes da reforma de fato de Lutero já existiam grupos pré-reforma. Os pré-reformadores, existiam vários grupos. 100 anos antes, John Ross.
Morreu na Sim, fogueira. e sem dizer que, ainda que existindo as facções toleradas, existindo os segmentos doutrinários, a Igreja Católica manteve a aparência de igreja unida sob a força da espada, da guilhotina, sobre a força das execuções. Quantas pessoas foram mortas porque se insurgiram contra a igreja? Que se levantaram para questionar a igreja. Lutero só não foi morto pela providência de Deus, porque era hora de se promover uma reforma, uma libertação da igreja. Mas o objetivo era matá-lo. Era matá-lo, sem dúvida. Era silenciá-lo. Tentaram dissuadi-lo, tentaram convencê-lo a se retratar, e ele disse que não se retrataria porque sua mente estava dominada pela verdade do Evangelho, cativo ao Evangelho. Ainda que aquilo custasse a sua vida, ele não retrocederia. Daí, pela própria circunstância, pela providência de Deus, do apoio dos príncipes que ele teve, acabou sendo preservado em sua vida. Então, é mentira que essa ruma de denominacionalismo que existe, denominações, é porque a igreja protestante dividiu a igreja, e a católica era tão unida e dividiu a igreja. Mentira. Isso é mentira. Então, na realidade, o que faz quando a reforma protestante resgata a igreja de sua perversão, de sua condição prostituída, ela resgata o espírito da igreja em seu nascedouro, de uma igreja universal, unida espiritualmente, mas diversificada em seus aspectos regionais. Ali, suas comunidades individuais, como foi em seu nascedor. Então, mas pastor, quando a igreja ali de Tessalônica, duas questões, né? Primeiro é que Tessalônica não era uma igreja tão próxima de Paulo, e por assim dizer, ela distante se ouvia falar bem dela. Então pode ser, não estou aqui julgando, não tenho como dizer, mas pode ser que de longe aquela aparência bela, enquanto Paulo, conhecendo os irmãos em Corinto, ele está dentro de casa, conhecendo os defeitos deles. Muitas vezes nós podemos ser iludidos por essas questões de que quem está longe é melhor, e quem está perto tem um monte de defeito. A outra questão é que nossas igrejas, aí voltando para a questão da dissensão, dos que são realmente o remanescente fiel, né? A igreja pentecostal adota agora os símbolos judaicos como símbolos, como os católicos adotam os santos, né, de madeira e de pedra, como símbolos de adoração, muitas vezes. Amuletos de fé, né? Amuletos de fé. Então, essa deturpação que nós vemos, né, na igreja católica e nas igrejas neopentecostais são evidências de como estão desvirtuados, como está lá no texto de Tessalonicenses, que não abandonam os ídolos dessas igrejas. Quanto à percepção de Paulo, pode ser, mas se eu não me engano, Paulo visita a igreja de Tessalônica. Se eu não estou enganado, em muitas de suas viagens ele fala de visita. Ele conhece muito mais a igreja de Corinto, sem dúvida. Mas eu acredito que Paulo não está simplesmente fazendo uma avaliação de alguém que está muito distante, só porque está de fora. Mas apesar de ele diz que colhe informações, né? Como de Corinto, ele colheu muitas informações de Corinto. Mileto levou informações para Paulo. Então, assim, não acho que seja só uma percepção de quem está de fora. Não acredito que seja isso. Eu acredito que é o colhimento de fatos, de informações verídicas, de coisas reais, de um testemunho evidenciado mesmo, de que o Evangelho chegou de maneira poderosa no meio daquelas pessoas. A maneira como Paulo descreve, como ele discorre isso na carta tanto que ele escreve duas cartas. E aí eu vou dizer por que eu não acho que é só uma visão de quem está de fora apaixonada, porque Paulo também trata de problemas na igreja de Tessalônica, tá?
pessoas que estão deixando de trabalhar para se colocar parasitando na dependência dos irmãos, sendo peso dos irmãos. Paulo vai corrigir isso. Ele vai trazer uma série de problemas, dificuldades que existem, mas no geral o que ele está descrevendo é uma igreja de bom testemunho, é uma igreja madura, é uma igreja espiritualmente forte, é uma igreja de maturidade espiritual. Não acredito que seja mera observação, primeiro porque o que Paulo faz é inspirado, né? Então não acredito que é apenas sua percepção, apesar dela estar sendo usada, não é sua mera percepção, mas é a confirmação do Espírito Santo ao registrar essas verdades, que era de fato isso, né? Como você pegar, por exemplo, que eu acho que muito mais emblemático é você comparar as igrejas da Ásia, a igreja de Apocalipse, né? Jesus não faz nenhuma crítica à igreja de Filadélfia. Mas pode a igreja não tem problema nenhum. Mas foi ele que disse que não tinha nada para falar daquela igreja, só para alertá-la. Assim, tem, é o que dentro da visão presbiteriana diz assim: igrejas mais puras doutrinariamente e menos puras, igrejas mais infantis, mais imaturas. Então vejam, quando você olha aí para Apocalipse, vejam aí, Apocalipse 1, de 4 a 8 e Apocalipse 7, 9. Apocalipse 1, de 4 a 8. Então essa questão, a igreja visível, ela é formada pela comunidade, pelo ajuntamento dos crentes professos, certo? Resultante do Evangelho. Tem uns aí que você já sabe, já viu, pelo que elas professam, que não tem nada de igreja evangélica, tá? Tem uns que você não precisa nem testar nada, ele já está dizendo que não é evangélico, porque nega a essência do Evangelho. Então vamos lá, mas em Apocalipse 1, de 4 a 8, veja aí, por que todas essas igrejas são tratadas como igreja de Cristo? Porque elas nasceram da pregação do Evangelho, elas não foram frutos de evangelho deturpado. Não é como se descreveu o catolicismo romano em 1500, em 1517. A igreja e seu nascedor, são as igrejas cristãs sendo formadas em seu nascedor, fruto da evangelização, da ação missionária dos apóstolos e dos pregadores da mensagem apostólica. O Senhor está partindo do pressuposto, do princípio, de que essas igrejas foram todas elas iniciadas com a pregação do genuíno evangelho. Porém, muitas delas cresceram e outras não, se fortaleceram e outras não, se afastaram mais do evangelho e outras não. Aí vejam aí, Apocalipse 1, de 4 a 8, quem achou ele? Apocalipse 1, de 4 a 8, quem achou ele? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa apresentação de Cristo a essas igrejas está mostrando que ele é o cabeça, o Senhor da igreja, aí representada por essas 7 comunidades cristãs, quem ele vai dirigir a sua palavra como Senhor da igreja, como cabeça da igreja, partindo do princípio de que aquelas igrejas tomam o seu nome sobre si, o nome de Cristo, uma igreja cristã,
oriundas da pregação do Evangelho, formadas sobre o princípio de ter professado a fé em Cristo, e ele está na autoridade, se dirigindo a elas. Então você vê aí, são 7 comunidades distintas, em que Cristo vai falar de maneira diferente de cada uma delas. Então esse aspecto regionalista, esse aspecto diversificado da condição de cada igreja, firmada sobre a verdade, mas cada um em seu nível de espiritualidade diferente, vai ser abordado aí, mostrando que esta igreja visível do Senhor que comporta a sua igreja invisível, e que no seu seio há uma mescla de salvos e não salvos. Este é o ponto. E que a igreja verdadeira do Senhor, formada dentro dessas comunidades, certo? Ela vai ser tratada por Cristo até o dia que ele voltar e fazer a distinção final e absoluta. Então, esse aspecto ali da igreja visível, ela mostra também que nem todos que estão na igreja são salvos. Apesar de Cristo se referir a todas as igrejas como a igreja representante de sua igreja, ele está testando-as quanto a isso, está expondo-as quanto a esta realidade. É tanto que a fala dele tem exortações, tem elogios, tendo essas duas apenas diferentes aí, Laodiceia e Filadélfia, tem encorajamento, mas também tem exortação, tem a exortação com implicações. Ou seja, ele exorta quanto aos seus erros, implicando sobre as consequências de não obedecer, de não se submeter ao que Cristo está falando. Então, o que a pergunta está tratando é que a igreja visível do Senhor é formada pela comunidade cristã local, regional, formada por aqueles que professam a fé em Cristo, mas que nem todos que estão na igreja visível são membros da igreja invisível do Senhor, são verdadeiramente salvos. Isso fica evidente desde a história de Israel, desde a igreja israelita, desde a igreja do Senhor no seu embrionário. Então veja, em Romanos, por exemplo, Romanos 9, 6 e 7, essa questão da igreja não ser, a igreja visível não ser plenamente pura, por agregar em seu ser falsos crentes, tá? A mescla de verdadeiros e falsos. Isso não existe a igreja verdadeira de Cristo, a igreja visível, que não possa existir no seu seio um ímpio, não crente, um falso crente, porque essa era uma realidade de Israel, essa era uma realidade no início da igreja cristã, no núcleo do cristianismo, que eram os apóstolos. Isso é uma realidade da primeira igreja cristã em Jerusalém, pois no seu seio havia crentes de verdade e falsos crentes, apesar dos elogios que são feitos, como Ananias e Safira, por exemplo, não podem ser retratados como verdadeiros crentes, mas como falsos crentes. E você vai ver isso também nas comunidades cristãs gentílicas. Mas vejam aí, Romanos capítulo 9, versículos 6 e 7. E alguém abra João 6, 66 a 71. Romanos 9, versículos 6 e 7. Quem achou ele? Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Veja, Paulo está dizendo que existia um Israel dentro de Israel, existia uma igreja dentro da igreja.
Nem todo de Israel são de fato israelitas, no sentido de ser verdadeiramente povo de Deus, regenerado, salvo, transformado, serem filhos de Deus, baseados na promessa de Abraão. Nem todos os israelitas são salvos, nem todos. Então, mostrando que havia em Israel uma mescla de salvos e perdidos, de crentes e descrentes. Isso ao longo da história de Israel, certo? Muitos desses incrédulos morreram ao longo da caminhada, ficaram pelo caminho na sua rebeldia, na sua rebelião. Então, está mostrando que a igreja de Israel, a igreja do Senhor de Israel, o povo de Deus de Israel, havia um povo e um povo. Havia uma mescla de salvos e perdidos, tá? Crentes e incrédulos. E aí, quando você chega no cristianismo, quando você chega na nova aliança, Cristo compõe a escola apostólica. Cristo chama seus apóstolos, seus primeiros discípulos, para ensiná-los a respeito da nova aliança. E o que ele diz sobre isso? Vejam aí João 6, 66 a 71. João 6, de 66 a 71. Quem achou aí? Jesus começou a pregar um sermão duro, e aí muitos discípulos deixaram de seguir Jesus Cristo na caminhada, e ele virou para os 12 e disse: vocês também querem me deixar? Aí Pedro disse: para onde nós vamos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida? Aí Jesus disse: mas isso não quer dizer muita coisa não, vocês permanecerem me ouvindo, porque eu chamei 12 e uma diabo. Isso não quer dizer nada, vocês não me abandonaram, porque vocês permanecerem me ouvindo, isso não quer. Os outros me abandonaram, né? Mas vocês permanecerem comigo, isso não quer dizer nada. O que quer dizer é o que minha palavra vai fazer no coração de vocês. Porque eu chamei 12 e um é o diabo. E aí, quando Jesus vai falar sobre Judas, no dia que ele vai revelar que ele é o traidor, que ele está falando de Judas, né? Um é o diabo, um é filho do diabo, um é descendente do diabo, é o próprio diabo encarnado. Jesus sabia que ele estava chamando de quem era Judas? É óbvio que sim. Mas eu chamei para compor o núcleo da igreja 11 que seriam redimidos e salvos, e um que seria um tropeço, seria um problema no meio da igreja. Foi ele mesmo, ele disse: eu mesmo chamei ele, e eu sei quem ele é o diabo. Eu sei quem é ele. Jesus nunca foi enganado por Judas, foi ele mesmo que chamou Judas para compor o núcleo inicial da igreja. Aí, quando Jesus fala sobre ele no dia da lavagem dos pés, na ceia, na Páscoa, né? Jesus Cristo fala sobre ele lá no capítulo 13, versículos 10 e 11, quando Jesus explica aos discípulos o que significava aquele ritual de lavar os pés dele, que não era para se tornar um rito, como a Igreja Católica faz, reproduzindo o lava-pé, que não é para reproduzir o lava-pé, para entender a natureza espiritual do que Cristo fez, como aquele que é Senhor e servo humilde, que nos deu o exemplo, se humilhando, se submetendo ao sofrimento da cruz para limpar pecadores, para lavar pecadores, e que deveríamos fazer a mesma coisa, ajudando uns aos outros a lavar os seus pecados, tratando-os corretamente.
Então, quando Jesus chegou e explicou isso a Pedro, ele disse: Pedro, se eu não te lavar, aí ele já está partindo da figura para o seu sentido real. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: então me lava todo. Ele disse: não precisa. Quem já tomou banho já está limpo. Mas tem um dentre vós que não está limpo, porque eu não lavei ele. Aí João disse, e ele se referia a Judas. Jesus lavou os pés de Judas. E a Igreja Católica acha que isso é o maior exemplo do amor de Cristo das Judas. Mas Jesus disse: eu lavo os pés dele, mas o coração dele está sujo. A alma dele continua negra, escura, nas trevas. Eu não lavei o coração dele. Eu não limpei. Eu não lavei. Ele não é lavado. Entre vós há um que não está limpo. Ouvindo a palavra de Cristo, aprendeu com o próprio Cristo, chamado pessoalmente por Cristo, vocacionado pelo próprio Cristo, chamado por Cristo, ensinado por Cristo, instruído por Cristo, viveu 24 horas por Cristo, mas não era crente, não era regenerado, fez parte do núcleo inicial da igreja cristã, mas não era salvo. Aí você quer se escandalizar com um falso crente na igreja hoje? Você quer se escandalizar com um crente hipócrita na igreja hoje? Por favor. E Jesus, falando de Judas na sua oração sacerdotal, capítulo 17 de João, ele vai dizer, capítulo 17 de João, versículo 12, ele vai dizer que Judas é filho da perdição, que Deus não deu Judas para salvar. Pai, do que tu me destes, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, Judas. Então Jesus diz que a existência de um não crente no meio da igreja não comprometeu a missão de Cristo, não comprometeu a obra de Cristo, nem a natureza da igreja de Cristo. Claro que atrapalhou muito, trouxe muitos percalços, como os falsos crentes no meio da igreja trazem um monte de percalços e dificuldade, mas a igreja visível do Senhor, até a volta de Cristo, lidará com essa realidade da presença de falsos no seu meio. E isso fica claro. Por exemplo, Paulo disse que sofria muito. Em 2 Coríntios ele vai dizer que uma das dores dele, se vai lá olhar em 2 Coríntios, Paulo, é uma carta que Paulo desce o sarrafo dos coríntios, e lá ele vai dizer assim, a série de coisas que trouxe sofrimento para ele. Eu tive problema nisso, aí ele vai dizer assim, e com falsos crentes. Paulo disse que uma das fontes de dores, de angústia dele, foi lidar com um falso crente no meio da igreja. E aí lá em Gálatas, alguém abre aí para me ajudar? Gálatas capítulo 2, versículos 4 e 5. Paulo fala sobre isso. Em 1 João capítulo 2, de 18 a 26, João diz que alguns que saíram do nosso meio se tornando heréticos e apóstatas nunca foram dos nossos, nunca foram crentes de verdade. Alguns falsos crentes de vez em quando se manifestam e criam igrejas heréticas no meio evangélico. Sai do seio da igreja de Cristo de verdade e cria suas heresias com sua cara. Fica mais fácil identificar eles, enquanto eles ficam no meio da gente criando problema, confusão, querendo mudar a igreja, querendo mudar a doutrina da igreja. É uma confusão. Mas quando eles saem e mostram a cara do bicho que eles têm, aí mostra quem é o pai de verdade, que é o pai das confusões e das heresias, que é Satanás. Fica mais fácil da gente detectar, como adventismo, testemunho de Jeová, mormonismo e tantos outros. Fica bem mais fácil. Mas enquanto eles, e muitos deles estavam no nosso meio e no meio presbiteriano, muitos desses heréticos. Aí João diz, saíram, ele está falando de um grupo herético, apóstata que saiu, que agora está ensinando falsos doutrinas. Aí João diz, graças a Deus que eles saíram, estavam no nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Então tem gente que sai do meio da igreja do Senhor de fato, de verdade, faz um favor à igreja, ajuda a purificar um pouco mais a igreja do Senhor e dá paz para ela. Aí vejam em Gálatas 2, 4 e 5.
E Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, 15 a 23, vocês conhecem esse texto? Jesus vai dizer que nem todos que lhe chamam de Senhor pertencem ao seu reino de fato e de verdade. Muitos no dia do juízo dirão: Senhor, fizemos tantas coisas em teu nome. Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ele está falando de pessoas que estavam dentro da igreja, dentro das comunidades cristãs, que estavam praticando dons espirituais, até pregando em nome de Cristo, mas nunca foi de Cristo de verdade. Vejam Gálatas 2, 4 e 5. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Veja Paulo falando aí da dificuldade que ele estava enfrentando ali com os falsos crentes na igreja dos Gálatas. Para finalizar, meus irmãos, eu quero só pontuar um aspecto. O texto fala sobre a igreja visível do Senhor e que ela é formada pelos verdadeiros, pelos crentes da igreja invisível, mas pelos falsos crentes agregados à igreja. E aí há várias maneiras de lidar com isso. Existem os radicais, inclusive ao longo da história do cristianismo, muitos grupos radicais tentaram eliminar os falsos do meio da igreja, como a igreja católica tentou fazer através das inquisições, matar e calar os que resistiam, os que eram contra ela. E mesmo no meio evangélico protestante, alguns tentaram, numa postura mais radical, erradicar, eliminar os falsos, totalmente, tentar criar uma igreja pura, sem heresia, sem falsos. Isso é impossível, como se mostrou. Não temos como produzir uma igreja visível plenamente pura. Até porque o conhecimento para se fazer isso tem que ser divino. Nós não somos Deus para sondar os corações e para monitorar 24 horas a vida das pessoas. Só Deus tem esse conhecimento. Ficamos com o que as pessoas falam e fazem. Por outro lado, há aqueles que dizem assim: não, nós não temos que mexer coisa nenhuma, deixa aí, até quando os falsos, até essas igrejas totalmente heréticas, a gente tem que chamar de igreja de Cristo também. Deixa aí, não fale mal de ninguém, não critique doutrina de ninguém, não critique fé de ninguém, deixa aí, no final é Deus que vai julgar, é Cristo, deixa correr aí, solto. Eu também discordo disso. E os que defendem a tolerância total com essa identidade mesclada da igreja visível, de crentes falsos e crentes verdadeiros, de igreja pura e impura, de falsidades, de heresias, de falsas doutrinas no seio da igreja, de pecados no seio da igreja, se equivocam. Mas eles usam um texto que muitas vezes nós usamos e de fato, se você pegar o texto e aplicar isso, você vai dizer: não, é isso que significa mesmo. A parábola do joio e do trigo, que Jesus contou em Mateus capítulo 13, que eu não vou ler, a gente vai lembrar mais, eu quero concluir mesmo. Mas você pode anotar aí, no capítulo 13 de Mateus, de 24 a 30, Jesus conta a parábola do joio e do trigo, dizendo assim: o reino de Deus é comparado a um campo que o homem saiu a semear, semeou, e semeou uma boa semente, mas à noite o homem mau, perverso, veio e semeou uma má semente, e aí o trigo cresceu junto com o joio. E os servos do seu senhor queriam tirar o joio, e o senhor disse que não, porque corria o risco de tirar trigo, por eles são tão parecidos, e tirar o trigo junto com o joio. Aí, aguarde que no dia da cega, no dia da colheita, o Senhor que tem
traquejo melhor, conhecimento melhor, vai identificar corretamente e colher o trigo no celeiro e pegar o joio e lançar na fornalha. Bem, como Cristo usa essa parábola comparada ao reino, logo se aplica ao fato da igreja. Eu acredito que Jesus está falando de um aspecto mais abrangente. Primeiro, a ideia de que no mundo, porque o reino de Cristo não se restringe à igreja, a igreja é um aspecto do reino de Cristo, mas o reino de Cristo abrange a todo o universo. Então ele está mostrando que a criação de Deus foi atingida com o mal e com o pecado, e que de fato só o dono desta criação, que é Deus em Cristo, removerá o mal de maneira precisa. Não está falando necessariamente do julgamento do joio dentro da igreja, dos maus dentro da igreja. Por quê? Porque quando você continua o texto e vai para o capítulo 18 de Mateus, e Jesus Cristo vai tratar sobre disciplina eclesiástica, ele vai dizer que quando um irmão tratar o pecado do outro irmão, ele deve usar 3 instâncias. Primeiro, se tu descobrir que teu irmão pecou ou ele pecar contra ti, vai e conversa com ele. Então, a confrontação pessoal para tentar dissuadir, convencer e levar ao arrependimento do irmão. Se ele te ouvir, ganhar. Se arrepender, confessar, pedir perdão, ganhou teu irmão. Ou seja, ganhou no sentido de que revelou um crente de verdade que se humilhou, se arrependeu, demonstrou fé verdadeira, porque ouviu a exortação e se arrependeu. Aí ele diz, mas se ele não te ouvisse, ele mostrar resistente à tua exortação e confrontação bíblica, chama 2 ou 3 testemunhas para tentar dissuadi-lo do seu pecado, convencer, para tentar levá-lo ao arrependimento. Se ele ouvir você as 2 testemunhas, as 2 ou 3 testemunhas, ganhaste teu irmão. Se não, você vai para a 3ª instância de tratamento, leva ele para a igreja. E aqui entendo igreja através de seus representantes e autoridades que aplicam a disciplina. Ele será avaliado então pela liderança da igreja. Eles então confrontarão esse indivíduo. Se ele, na última instância, se humilhar, se arrepender, reconhecer o seu erro, aí estará a evidência de um crente, de um verdadeiro servo do Senhor na igreja, de um membro da igreja invisível. Mas agora veja o que Jesus vai dizer na conclusão. Mas se ele não se arrepender, considera ele como um gentio e publicano, ou seja, consideram ele como um ímpio e retira ele do vosso meio. Porque o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Porque não estiver 2 ou 3 dentro do meu nome, aí estarei. É o contexto primário dessa fala, é sobre o contexto de disciplina eclesiástica. Então Jesus está dizendo que quando eu identificar o joio, quando eu identificar pecado, por exemplo, quando eu identificar o pecado no meio da igreja, o que seria o joio e o trigo? O trigo é o crente verdadeiro que, confrontado diante dos seus pecados, se submete à disciplina e ao tratamento do Senhor. Qual é a maior evidência que alguém é falso ou verdadeiro crente? É como ele trata a palavra, é como ele é confrontado com a palavra, como ele resiste à palavra. Aí Jesus disse, se ele se tornar impenitente, expulsa, porque ele é um ímpio. Então Jesus não está dizendo que quando o joio for se revelando na igreja, é para deixar pecado não tratado, é para deixar as heresias lá caladas, que eu não posso confrontar o pastor quando ele ensinar uma heresia, que eu não posso exortar um irmão quando ele pecar, que quando os falsos no seio da igreja se revelar, eu não posso fazer nada. Isso é mentira, porque uma das formas de Cristo purificar gradativamente a sua igreja visível é através da disciplina eclesiástica, é através da exortação bíblica, é através da aplicação da disciplina, que afasta temporariamente os crentes de verdade para serem exortados, tratados e edificados, e expulsa os falsos quando eles se revelam, os impenitentes. E Paulo reforça a fala de Cristo, 1 Coríntios, capítulo 5, de 9 a 12, alguém lê aí. Paulo reforça a fala de Cristo dizendo que quando nós percebermos na convivência da nossa comunidade cristã, crentes impenitentes, pessoas que confessam a fé, professam a fé, mas vivem pervertidamente, como ímpios que não querem se converter, que não se arrependem do que fazem,
Paulo disse que devemos considerar esses indivíduos ímpios no meio da igreja e que devemos expulsá-los. Então essa ideia de que não podemos tocar o joio quando detectar ele, isso é mentira. O que a palavra de Deus mostra é: não temos a capacidade de detectar todo o joio no seio da igreja. Não temos a capacidade de detectar o joio na igreja no seu âmbito universal. É impossível removermos todo o joio, mas quando ele se revela, ele tem que ser removido. É um dever nosso como instrumento de Cristo, purificando a sua igreja. Paulo diz isso aí em 1 Coríntios 5, de 9 a 12. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo, não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, o impuro, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós os malfeitores. Ele está falando de impenitentes, dias que dizem que são crentes, mas não têm sinal de conversão, vivem praticando o pecado, e quando confrontados não se arrependem, não se curvam, não se dobram diante da palavra do Senhor. Então não, Jesus não está ensinando tolerância com a heresia, com o pecado e com a apostasia no seio da igreja. Ele não está ensinando isso. Pelo contrário, a Bíblia manda a gente exortar, repreender, manda a gente julgar biblicamente, e em detectando a luz da palavra de Deus, resistir, denunciar. Então é mentira, é óbvio. A igreja sempre lidará com a presença de falsos, de mentirosos, de falsos crentes, mas uma vez detectados, tem que ser tratados, tem que ser exortados, e se mantiverem impenitentes, expulsos da igreja. Esse espírito tolerante não é da igreja de Cristo. Sim. Seria mais bíblico afirmar que o joio, por se parecer com o trigo, ele então é indetectável para a igreja, para muitos, que ele seja realmente cristão ou não, enquanto que este aqui descrito em Corinto está mais para uma erva daninha que se mostra de alguma forma. Não, eu não acredito nisso, porque você bota aí tanto apóstatas como falsos crentes, é tudo joio. A ideia de joio aqui é não crente, é não regenerado, não é nem crente, não é crente fraco, crente fraco é trigo. Está falando de crente falso no meio da igreja. Porém, eu acho que você tem uma razão em determinado sentido. Nem todo joio se manifesta de maneira que é possível detectar a sua distinção. É aí que é o que devemos ter cuidado. Por exemplo, nem os apóstolos perceberam que Judas era falso. Nem os apóstolos. Jesus sabia. É tanto que Jesus colocou ele como tesoureiro, que sabia que ele ia roubar ainda. E era carismático, né? E carismático. E socialista. Vamos vender, vamos pegar isso aí e vender e dar para os pobres. Aí o texto diz assim: mentira, que ele não está preocupado com os pobres, que ele quer usar os pobres como massa de manobra para se dar bem, para juntar mais dinheiro no nome dos pobres, para ele poder roubar mais. Então assim, Judas é um indivíduo fora de suspeita. Quem disse que Judas era rebelde? Judas via que Judas ficasse. Não, Judas igualzinho os outros. Aparentemente. Então assim, é nisso aí. Só que teve uma hora que Judas se manifestou, não foi? Se rebelou. Se voltou contra Cristo. É esse o ponto.
muitos falsos crentes vai viver a vida toda na igreja disfarçando, sem atitudes muito explícitas de sua incredulidade. Principalmente se a igreja for muito tolerante, tiver uma pregaçãozinha meia boca, não tem um evangelho que abre a cabeça e faz com que o cérebro fique se batendo no chão, que dá de porrada na cabeça, que prega, que expõe a alma, que exorta. Se uma igreja não tem cuidado de disciplina, por que não aplica disciplina eclesiástica? Tu acha que o joio vai se manifestar? Não, mas que bom, é pouco se lameando na lama. Ele acha bom ficar quietinho ali, ninguém mexe nele. Quando você vê alguém dizer assim, eu gosto da igreja tal, eu gosto da igreja tal, porque não fala de pecado, não fala mal de ninguém, gosta de todo mundo. Bicho, fica esperto. Fica esperto. Então assim, eu acho que é como o joio se comporta. É tudo joio. Então assim, joio é só aquilo indetectável? Não vejo isso não. O joio também é detectável quando ele se manifesta, quando ele fala. Paulo fala de hereges, Paulo fala de rebeldes, e aqui ele está falando de impenitentes que vão se evidenciar, que vão mostrar, e é este joio aí, no meio da igreja. Então, eu estou dizendo a você acha que o joio é só aquele que não se detecta, né? Eu penso que o joio é o falso mesmo, que a gente está falando do que é trigo e do que é joio, do que é verdadeiro, do que é verdadeiramente o fruto da terra e o que não é, o que é fruto da semente do mal. Então, falso crente no meio da igreja, por mais ou menos escandaloso que ele seja, é sempre joio, e quando se manifestar, foi-se nele. É negócio de ficar, porque a gente não pode ficar falando mal das pessoas. Que conversa, história, isso é coisa de Satanás, para deixar a gente mais suja ainda, deixar a igreja mais confusa ainda. Meus irmãos, espero que eu tenha contribuído para a compreensão do que é a igreja visível do Senhor, e nós vamos continuar trabalhando no catecismo para entender o que é a igreja visível e a igreja invisível do Senhor. Que depois nos abençoe. Amém.